Então tá bom, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa videoaula de apoio à aula número 7. Vamos tratar então aqui da conversão de unidades, né? Esse é o meu plano de aula. Então vamos começar aí pelo objetivo. Como objetivo, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de aplicar a técnica de conversão em cadeia para converter velocidades, tá? Ela não serve só a isso, mas por enquanto a gente vai usá-la para isso, né? No decorrer do curso eu vou fazendo aí outros usos dessa técnica. Então vamos lá, a motivação é que em alguns problemas, mesmo da vida real, para, sei lá, peritos da polícia que estejam tratando problemas de trânsito, então em alguns casos é preciso converter uma velocidade que está expressa em metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. E aí a gente vai ver como é que se faz isso. Eu vou mostrar isso através do método da conversão em cadeia. Então vamos falar um pouquinho sobre ele antes. Esse método ele é baseado em alguns fundamentos. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente aplica essa técnica aí. A moral da história é que, qualquer que seja a grandeza, por exemplo aqui x, se ela for multiplicada pela unidade, ela não se altera, tá? Em outras palavras, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E o outro conceito básico que nós vamos utilizar aqui é que se um numerador é igual a um denominador, quando se divide ambos, né, um pelo outro, o resultado é a unidade. Então eu quis mostrar aqui como exemplo que π radianos equivalem aí a 180 graus. Então, se a gente dividir esses π radianos pelos 180 graus, o resultado vai ser o mesmo que dividir 180 graus por π radianos, que vai ser 1, porque ambas essas duas quantidades são iguais, ok? Então vamos ver na prática aí uma conversão. Eu quero converter, digamos aí, um ângulo de 30 graus em radianos. O ponto de partida vai ser justamente multiplicar esse ângulo por 1. Veja que assim não se altera o valor do ângulo, né? Ele não está sendo modificado quando se multiplica por 1. E agora a gente vai escrever essa unidade aí numa forma conveniente. Haveria então duas opções. A primeira delas é dividir o π radiano por 180 e a outra seria dividir 180 graus por π radianos. Vamos ver aí qual das duas opções a gente vai escolher. Digamos que eu tenha escolhido então utilizar essa razão para substituir a unidade. 180 graus por π radianos. Veja que se esse produto for realizado, essa unidade de medida, o grau, não vai se cancelar e inclusive vai ser elevado ao quadrado. Então veja que quando do uso da técnica, né, essa razão aqui, em que as duas unidades que a gente quer cancelar, se elas ficarem na mesma altura, digamos assim, né, se elas forem numeradores, elas não vão se cancelar. Então esse produto não serve à conversão. Agora vamos ver se eu tivesse substituído a unidade por essa fração. Nesse caso, perceba que o grau vai estar no numerador e no denominador dessa fração, então ele pode ser cancelado. E aí, gente, o resultado vai estar em radianos, uma vez que π vai ser expresso em radianos, né? Π é expresso em radianos. Veja que com essa multiplicação, o grau se cancela e a unidade angular aí é o radiano como a gente queria. Então, essa aqui é a forma correta de se aplicar a técnica. A gente tem que colocar essa unidade que a gente quer cancelar no denominador. Somente assim ela vai produzir o cancelamento. E agora a gente pode proceder aí os cancelamentos normais e as operações normais, né, para chegar à conclusão que 30 graus vai ser equivalente a π sobre 6 radianos. Perceberam? Então, tudo que nós fizemos aqui foi multiplicar essa grandeza pela unidade, reexpressa numa fração conveniente, que cancelou o grau e fez aparecer o radiano. Ficou claro? Sempre nós vamos proceder assim. Cada unidade, cada multiplicação pela unidade vai cancelar a unidade que a gente quer cancelar e fazer aparecer a outra unidade que a gente quer fazer aparecer. Então tá aí, 30 graus equivalem a π sobre 6 radianos. Tá, agora a gente vai utilizar aí o método da conversão em cadeia para fazer a conversão de uma velocidade que está aí em metros por segundo, ser expressa em quilômetros por hora. O ponto de partida é sempre multiplicar pela unidade. Veja que isso não altera a velocidade que está sendo transformada, que é muito importante, né? Nós só queremos convertê-la, né? Encontrar seu valor equivalente em quilômetros por hora, não queremos modificá-la. Veja que então multiplicar pela unidade não muda o número, o que satisfaz essa condição.
Agora, essa unidade vai ser transformada numa fração conveniente que vai produzir o cancelamento do segundo, tá? E fazer aparecer a hora. Então, para que isso ocorra, vocês percebam que o segundo tem que estar registrado no... E a hora que a gente quer fazer aparecer tem que parar então no denominador, né? Resta ainda decidir quais são as quantidades equivalentes de hora e segundos que a gente vai utilizar. Então, a minha recomendação é que vocês comecem pela unidade de maior magnitude, né? Então a hora, que é maior que o segundo, e aí usem o valor mais simples possível para a hora, que é 1 hora. Vocês podem utilizar outros valores correspondentes, sim, mas isso, acredito eu, vai complicar aí o uso da técnica. Então vamos utilizar como quantidades equivalentes que 1 hora contém 3.600 segundos, certo? Na hora de montar a fração, então, a hora tem que vir no numerador. Então no numerador nós vamos colocar 1 hora. E no denominador, para isso ser igual a unidade, a gente tem que colocar o equivalente de 1 hora em segundos, que são 3.600 segundos. Então, na hora de escrever a fração, nós vamos escrever assim, tá? 3.600 segundos, tá? Sobre 1 hora. Bom, agora perceba que desse jeito o segundo vai se cancelar e a hora vai aparecer como a gente queria. Então, assim a gente já eliminou o segundo e já fez aparecer a hora. Tá certo? Agora resta, pelo que vocês estão percebendo aí, eliminar o metro e fazer aparecer o quilômetro. Então, para isso, né, deixa eu registrar aqui, nós vamos de novo multiplicar aí a quantidade pela unidade, e agora nós vamos escrever essa unidade na forma de uma fração conveniente. Veja que para que o metro se cancele, ele tem que ser registrado no denominador, e para que o quilômetro apareça, então ele vai ser registrado no numerador. Então, de novo, agora a gente tem que fazer uma decisão aí acerca de quais os valores correspondentes que a gente vai usar. De novo, vamos utilizar então um valor mais simples possível para a unidade maior, que é o quilômetro. Então nós vamos utilizar 1 quilômetro, e aí o valor correspondente em metros a 1 quilômetro é de 1.000 metros. Então aqui nessa fração, para que o metro se cancele, ele vai embaixo, o quilômetro então tem que ir em cima. Então a gente vai colocar aqui 1 quilômetro dividido por 1.000 metros. Ok? Dessa forma, o metro, como vocês podem perceber, pode se cancelar. O quilômetro apareceu e finalmente a gente já tem aí uma medida que vai ser em quilômetros por hora, se vocês perceberam, né? Então aqui eu só registrei que esse metro se cancelou, então ele virou uma unidade, tá? Essas multiplicações por 1 na próxima etapa, então eu vou já realizá-las, né? Elas não mudam nada, resta o que a gente tinha lá na expressão. A gente pode aí cancelar os zeros, rearranjar então essa divisão, né? Multiplicando-se aí numerador por numerador e denominador por denominador. E aí a gente pode ainda dividir 36 por 10, o que vai dar 3,6. Ou seja, a moral da história é que 1 metro por segundo equivalem aí a 3,6 km por hora. Beleza, galera? Como é que vocês vão fazer então agora para converter uma outra velocidade? Então vamos fazer aí, então tá aqui, desculpa, né? O resumo tá aqui. Então a partir de agora, galera, a gente vai usar já que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então digamos que a gente queira converter aí 10 metros por segundo para km por hora. Percebam que tudo que nós vamos ter que fazer é multiplicar então essa quantidade por 3,6. Tá? Mas eu ainda vou mostrar ainda isso com o método da conversão em cadeia, né? Então vamos lá, 10 metros por segundo. Nós vamos então, no lugar de 1 metro por segundo, do metro por segundo, substituir isso por 3,6 km por hora. 10 vezes 3,6 vai dar 36, então 10 metros por segundo são 36 km por hora. Moral da história, para converter então uma velocidade de metros por segundo para km por hora, tudo que temos que fazer é multiplicá-la por 3,6. Está bem entendido? Galera, para concluir eu vou fazer então a conversão aí de 72 km por hora para metros por segundo. Nós vamos usar aqui, nós já acabamos de deduzir, né, que esses 1 metro por segundo equivalem a 3,6 km por hora. Então, nós vamos começar multiplicando 72 km por hora pela unidade, né, e no lugar dessa unidade nós vamos reescrevê-la como uma fração conveniente. Perceba que para o quilômetro por hora se cancelar, ele vai ter que ir no numerador. 1 metro por segundo então vai no denominador. Então aqui no lugar da unidade nós vamos escrever essa fração, 1 metro por segundo dividido pelos 3,6 km por hora. Os 3,6 km por hora se cancelam.
Isso vai resultar então nessa multiplicação, e aí a gente pode multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador para produzir 72 metros por segundo por 3,6. Façam aí essa divisão, vocês vão ver que vai dar os 20 metros por segundo. Então a moral da história é que para converter uma velocidade de km por hora para metros por segundo, tudo que nós precisamos fazer é dividir por 3,6, ok? Então era isso que eu tinha a apresentar para vocês por agora. Deem uma olhada no Moodle, tem um questionário sobre isso, procurem-me para tirar as dúvidas, beleza? Meu muito obrigado e até a próxima.